Olá, boa noite, graça e paz. Estamos começando nossa transmissão do nosso culto online, nosso culto de ensino, terça-feira, aqui na Igreja Evangélica Verbo da Vida em Lucas do Rio Verde. Nós celebrávamos, presencial, o culto de ensino. Como nós não podemos fazer o nosso culto presencial, nós estamos celebrando ele online. E por causa do decreto municipal não podemos ter aglomeração, por isso que você não tem aquele culto tradicional, que é o culto com louvor, adoração. Nós vamos ter apenas a ministração da palavra de Deus, mas desde já eu convido você para participar e já ir compartilhando esse link com seus amigos. No domingo eu transmiti esse culto. Ao invés de transmitir pelo canal da igreja, eu transmiti pelo meu canal, é linkado no mesmo login. Então, me desculpe, eu divulguei o facebook.com/verbolucas, que é esse que você está assistindo agora, mas eu transmiti pelo meu pessoal. Mas hoje nós estamos transmitindo pelo facebook.com/verbolucas, o nosso culto de ensino. E enquanto eu falo, você vai convidando pessoas para estar conosco nessa transmissão, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Você que vai ouvir já gravada a gravação, seja abençoado pela revelação, inspiração da palavra de Deus. Você que nos acompanha ao vivo, também receba essa inspiração da parte de Deus que vem da sua palavra. Nessa noite eu quero convidar você, junto comigo, meditarmos um pouco na palavra de Deus, os ensinamentos que nos traz o alimento espiritual para o nosso homem interior. Está na palavra de Deus. Nós precisamos, o próprio Jesus afirmou isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós estamos começando, esperando você, mais pessoas chegando. Seja bem-vindo a essa transmissão, diretamente da Igreja Evangélica Verbo da Vida, em Lucas do Rio Verde, a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Vai convidando pessoas, vai compartilhando esse link. Nós vamos ministrar a palavra de Deus dentro de alguns minutos. Enquanto você está chegando para essa transmissão e compartilhando esse link, eu quero orar juntamente com você, e enquanto outras pessoas vão entrando, para que a gente possa dar início à ministração da palavra de Deus. Peço a você que feche seus olhos, onde você está, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede de podermos ministrar a Tua palavra, de pregar a Tua palavra aos nossos ouvintes. Aqueles que estão nos assistindo nesse momento recebam inspiração, revelação da Tua palavra para entender, Pai, tudo que nós vamos falar nessa noite, possa não só entender, mas também praticar aquilo que vão ouvir. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, digam amém. Nessa noite eu quero falar a respeito de identificação. Identificação, quando eu falo a respeito de Cristo Jesus. Jesus veio à Terra para fazer com que a gente se identificasse com Ele. Essa identificação normalmente faz com que nós venhamos a andar segundo aquilo o qual nós nos identificamos. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, não só para nos dar a vida eterna, mas enquanto nós não vamos para os céus, o lugar da eternidade, nós precisamos viver essa vida eterna aqui na terra. Nós precisamos dar continuidade à nossa salvação. Nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida e nós precisamos continuar dando continuidade, na verdade, à nossa salvação, aquilo que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas para que a gente possa exercer aquilo que o Senhor Jesus nos deu de presente, essa nova vida, para que a gente possa exercer o verdadeiro papel de cristão aqui na terra, nós precisamos nos identificar com Cristo. Nós precisamos reconhecer onde nos identificamos com Cristo. Isso é essencial para a nossa vida cristã. Ok? Então, o versículo que me chamou a atenção se encontra lá em 1 João, nas cartas, 1 João capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: acompanha comigo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo
mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, está falando de Jesus, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Observa que essa Bíblia, que esse versículo aqui na Bíblia, 1 João capítulo 4, versículo 17, fala sobre identificação. Nós precisamos nos identificar com Cristo. E esse versículo ele é bem claro. Segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. É como se a Bíblia estivesse chamando a nossa atenção para nos identificarmos com a pessoa de Cristo. Mas esse versículo ele é muito importante porque fala sobre que nós somos também como Ele nesse mundo, né? Fala sobre aquilo que Jesus carregou dentro dele como homem, nós carregamos dentro de nós também como homem. Jesus ele foi ungido de Deus. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem por toda parte e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observa, eu entendo que só é ungido ou só precisa de unção quem não é ungido. Se a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus, é porque ele precisava dessa unção, da qual como homem ele não tinha, mas foi ungido pelo Senhor para ter. E a Bíblia diz que essa unção capacitou a Jesus a andar por todos os lugares, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Assim como a Bíblia diz que Jesus tinha a unção do Espírito Santo, dada por Deus, nós também como filhos de Deus, nós temos essa unção, a unção do Espírito Santo. E como é que eu digo que essa unção é a mesma? Porque aquilo que Jesus fez, Ele pede para nós fazermos igualmente. Porque eu digo que essa unção é a mesma, o Espírito Santo dentro de nós. Porque Jesus ele nos comissionou a fazer coisas que Ele fez aqui na terra, como curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios. Então tudo isso que Ele pede para a gente fazer, como Ele fazia, é porque Ele nos deu a capacidade, ou o mesmo conteúdo que Ele tinha. Então eu não vou pedir para você fazer uma coisa se você não tem as ferramentas. Se Jesus pediu para nós fazermos as coisas que Ele fez, é porque nós temos as mesmas ferramentas que Ele tinha. Não vamos tirar a divindade de Jesus. Jesus era Deus, né? Jesus ele tinha o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele desceu à terra como Deus Emanuel. Ele desceu dos céus como Deus Emanuel, era ungido de Deus, e ele veio como homem mostrar aos homens que os homens eram capazes de ser obedientes, seres que pudessem servir ao Senhor com o poder do alto. Então nós precisamos entender isso chama-se identificação, para que eu não venha a vacilar naquilo que Ele pediu para mim. Algo que o Senhor pede para mim, eu vou reconhecer como verdade e vou aceitar para a minha vida. Foi assim que aconteceu com Jesus e é assim que deve acontecer conosco. Eu li o texto de 1 João capítulo 4, versículo 17, que diz: segundo Ele é, segundo Jesus é, também nós somos nesse mundo. Nós sabemos que nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, nem somos onipotentes. Então a Bíblia está falando de outra coisa, que nós somos semelhantes a Jesus naquilo que nós podemos ser. Em que sentido? Nós somos semelhantes a Jesus como homem, né? Então naquilo que Jesus operou como homem, em limitações que ele tinha, ele precisava dormir, ele se cansava, né? Ele comia, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele precisava descansar, até precisar trabalhar ele precisou, né? Então nós somos semelhantes, assim como Ele é, nós somos nesse mundo, no que diz respeito à humanidade, como Jesus era. Como Jesus era humano e operou na sua humanidade o que Ele fez, nós podemos fazer como humanos, como Ele fez na unção que o Espírito Santo, que Deus nos concedeu, como concedeu para Jesus. Falei que Jesus foi ungido de Deus. Então só precisa ser ungido quem não é ungido. Então eu só posso dar unção para alguém, um exemplo, se eu fosse Deus, eu só ungiria alguém que não era ungido. Eu não ia ungir alguém que já era ungido. Mas a Bíblia diz em Atos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então Ele precisou dessa unção. Então eu vejo que nós temos esse papel aqui na terra, de exercer um papel. Essa identificação que eu estou falando nessa noite
faz com que a gente dê continuidade ao trabalho de Jesus aqui na terra, que a gente dê continuidade ao plano de Deus aqui na terra. Aquilo que Jesus fez como homem, ele deixou pessoas, nós somos cristãos, porque a Bíblia diz que somos semelhantes a Cristo, ou fazemos as mesmas obras que Jesus fez, e ele nos deu a liberdade para fazermos isso. Então nessa noite eu estou falando sobre identificação. Você precisa ouvir essa palavra, você precisa entender o que aconteceu no mundo espiritual, o mundo que nós não conseguimos ver, senão por revelação de Deus. O que aconteceu nesse mundo espiritual quando Jesus morreu por nós? É isso que eu vou falar hoje à noite, essa identificação. Então, Atos capítulo 8, versículo 32, fala sobre o Filipe e o eunuco, e ele estava numa carruagem, a passagem bem conhecida, e o eunuco estava lendo uma passagem das Escrituras. Então, Filipe chegou perto dele e começou a perguntar: você entende o que você lê e tal? E no versículo 32 diz: o que é que aquele homem estava lendo, o eunuco? Em Atos capítulo 8, versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. E ele estava lendo Isaías capítulo 53, do versículo 7 ao versículo 8. Na época não existia capítulos nem versículos, mas hoje nós temos, só para a gente identificar o que é que o eunuco estava lendo, em que passagem estava lendo. Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8, que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro. Estava falando de Jesus. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Quando chega lá em Romanos capítulo 8, versículo 36, Paulo fala o mesmo versículo, só que Paulo não fala mais se referindo a Jesus. Paulo fala se referindo a ele mesmo, ou fala se referindo aos discípulos, que diz assim, Romanos 8, 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então Paulo cita a mesma passagem que o eunuco estava lendo, no deserto, no caminho do deserto, quando Filipe se aproximou dele, Filipe o evangelista, para evangelizar aquele homem. Então, com Filipe, ou com o eunuco, estava falando sobre Jesus. E em Romanos 8, 36, estava falando de Paulo, mas era o mesmo versículo. O mesmo versículo que se referiu a Jesus, que foi levado ao matadouro, se referiu a Paulo, homem, discípulo do Senhor, também se referiu como aquele que era ovelha, como levada para o matadouro. Então eu vejo aqui uma identificação. Os sofrimentos de Cristo, levado como ovelha e muitas vezes maltratado, e a gente muitas vezes não fala nada, maltratado, como Jesus foi maltratado. Paulo se referiu também a um sofrimento que faria com que ele fosse levado como ovelha para o matadouro. Então esse termo é relacionado a Jesus, esse termo é relacionado aos cristãos também. Isso chama-se identificação. Mas nós nos identificamos com Jesus não só como ovelhas levadas para o matadouro. Existem várias passagens que fazem uma correlação entre o que aconteceu com Jesus e o que aconteceu conosco também. Você quer saber o que aconteceu com Jesus e também aconteceu conosco também espiritualmente? Então não deixa dessa live, acompanhe essa palavra até o final. O que aconteceu com Jesus e o que aconteceu conosco também. Isso chama-se identificação. Nós nos identificamos com Jesus na sua humilhação. Romanos capítulo 5, versículo 15 diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, está falando de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a semelhança de homens, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando a Bíblia fala aqui em figura, é a forma de vida, E quando fala em figura humana, fala da natureza humana. Então Jesus, ele tornou-se a semelhança de homens, a parte física.
e reconhecido em figura humana, a forma de vida que ele teve. Então, Jesus se identificou conosco na humilhação. Nós, como seres humanos, né, a nossa tendência é um dia nós vamos morrer, e essa morte, ela é a corrupção do corpo. Jesus também, ele se tornando em semelhança de homem, também ele ia passar pela morte semelhante a dos homens também. Então existe essa semelhança da figura humana, essa humilhação que Jesus passou em ser Deus e se fazer homem e habitar entre nós. Então Jesus desceu ao nosso nível para que a gente pudesse subir ao seu nível. Então o nível que Jesus desceu foi o nível humano, para nos levar ao seu nível de autoridade, de divindade, não porque nós somos filhos de Deus. Eu costumo dizer, filho de peixe, peixinho filho de Deus seria o quê? Né? Então nós não somos pouca coisa, como algumas pessoas pensam. Se você meditar naturalmente, se filho de peixe, peixinho filho de Deus deve ser alguma coisa. Filho de Deus não pode ser um ser limitado. Nós temos a limitação humana, carnal, mas espiritualmente tem algo que Deus deixou para nós. Espiritualmente nós somos muito mais do que nós imaginamos. Então nós precisamos reconhecer e saber pelas Escrituras o que Deus tem para nós. Então nos identificamos com Jesus na sua humilhação. Ele se tornou semelhante a nós. Então ele desceu ao nosso nível para nós subirmos ao seu nível. Nós nos identificamos com Jesus na sua vida, o que ele foi e o que ele fazia. João capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, eu pergunto, você crê no Senhor? Eu creio no Senhor. Aquele que crê em mim fará também, olha só o que a Bíblia diz, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, quem falou essa palavra, esse texto de João capítulo 14, versículo 12, foi o próprio Jesus. Jesus deu carta branca para o ser humano fazer coisas que ele fazia. Isso sim já era maravilhoso demais. Mas ele não disse isso, ele foi além. Ele disse, também fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então outros tipos de milagre, outros níveis de milagre, né? Numa profundeza e numa totalidade, numa forma diferente. Porque Jesus ele teve seu ministério de 3 anos, então você pode ter seu ministério de 30, 40, 50, 60 anos de ministério, e com certeza você pode fazer grandes coisas aqui na terra. Então Jesus teve um tempo limitado de 3 anos, você pode ter um tempo muito maior do que o dele para fazer coisas. E observa, você tem carta branca do Senhor Jesus para fazer aquilo que ele fazia e fazer coisas maiores do que ele fez. Mas por quê? Porque o próprio Jesus sabia, irmãos, que no mundo ia surgir, hoje existem quantas doenças maiores e piores do que a que existia na época de Jesus, né? Por se multiplicar a iniquidade, muitas coisas aconteciam e vem acontecendo até o final dos tempos acontecendo. A gente vê esse mal agora da Covid-19, o que acontece, o que tem acontecido, ceifando vidas. Então, na época não existia esse Covid-19, hoje já existe. Então estamos vivendo um tempo difícil, mas um tempo que temos disponível a unção do Espírito Santo, que Deus disponibilizou para Jesus, e disse que o próprio Jesus, passando a bola para a gente, disse, olha, vocês vão fazer obras que eu fiz e obras maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai, porque eu vou para junto do Pai. É como se ele dissesse, eu estou lá respaldando a autoridade que eu te dei, respaldando esse domínio que eu estou dando a você sobre algumas circunstâncias. Então nos identificamos com Jesus na sua vida, naquilo que ele fez. Amém, irmãos? Então em Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o segredo é, Cristo vive em mim. Quando as pessoas olham para um cristão, possa ser que veja limitações, porque nossa visão é naquilo que está na nossa frente. Mas existe uma visão além do alcance, que eu até brinco em alguns cultos, né, que é o olho de Tandera, a visão além do alcance. Quem tem mais de 40 anos sabe do que eu estou falando, né?
Então, nós temos essa visão além do alcance, nós precisamos usar essa visão além do alcance, não essa do desenho animado da década de 80 e 90, de 90 na verdade, mas nós temos a visão além do alcance dada por Deus. Então essa visão além do alcance, nós temos que usar para quê? Para ver as coisas que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos andar naquilo que Deus tem para nós. Então nós nos identificamos com Jesus na sua vida, naquilo que ele fazia, naquilo que ele foi. Mas também nos identificamos com Jesus na sua morte. Eu estou falando hoje à noite sobre identificação. Você que chegou agora, não deixe essa live. Você precisa ouvir essa palavra sobre identificação. O que Jesus fez por você que muitas vezes você não viu ainda, mas já é realidade no mundo espiritual. Estou falando sobre identificação. Nos identificamos com Jesus na sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se morremos semelhante a Cristo, né, vamos ressuscitar semelhante a Cristo também. O poder que ressuscitou a Jesus vai ressuscitar a nossa vida também, o mesmo poder. Então a Bíblia diz que também seremos na semelhança da sua ressurreição, irmãos. Isso chama-se identificação. As coisas que aconteceram com Jesus acontecendo conosco também, isso é maravilhoso. Romanos capítulo 6, versículo 6 continua dizendo: sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então a crucificação aqui aponta para a morte. No versículo 8 diz, de Romanos capítulo 6, ora, se já morremos com Cristo, quando a Bíblia usa esse termo com Cristo, quer dizer, aquilo que você aceitou de Cristo, a vida que você está vivendo com Cristo, essa nova vida. Se você não vive a vida com Cristo, você não conhece a palavra de Deus, você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não está com Cristo, você não está nele ainda. Essa palavra de Romanos 6:8 diz, ora, se já morremos com ele, cremos que também com ele vivemos. Está falando do corpo, da crucificação do corpo, né? De negar os desejos carnais que te levam ao pecado. Ele continua, versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Então nos identificamos com Jesus na sua morte, na semelhança da sua morte. Ele morreu, assim como ele morreu, também ressuscitou, assim também nós morremos nele e vamos ressuscitar também em Cristo Jesus. Nós também nos identificamos com Jesus na sua ressurreição. Aqui no versículo 6 de Efésios capítulo 2, versículo 6, diz assim, falando da identificação na sua ressurreição, na ressurreição de Cristo. E juntamente com ele, olha o que a Bíblia diz, Efésios 2 e 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Olha só, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha só, então, quando Cristo ressuscitou, irmão, no mundo espiritual, nós ressuscitamos juntamente com ele. E quando é que isso se torna verdade na minha vida? Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, o que é que acontece? Tudo que ele conquistou vem para mim, se torna realidade na minha e na sua vida. Então, se Jesus morreu, morremos junto com ele, precisamos crucificar a nossa carne, negar os desejos da carne, mas quando Jesus ressuscitou, irmãos, ressuscitamos juntamente com ele espiritualmente. Então, a morte espiritual, que também tentou barrar Jesus, porque Jesus, quando ele recebeu o pecado da humanidade, recebeu a morte também. A morte que tentou barrar Jesus, não conseguiu, ele ressuscitou, ressurgiu, também tenta cada dia nos parar, nos barrar. Mas um dia nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. E nós já ressuscitamos espiritualmente. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus já pagou pelos nossos pecados. E juntamente com ele nós ressuscitamos. Glória a Deus por isso. Mas também nós nos identificamos com Jesus na sua glória, no lugar que ele está hoje. Efésios capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte,
E qual uma oração que Paulo faz para os Efésios? E no decorrer da oração, no versículo 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então hoje nós temos um homem, Cristo Jesus, ungido de Deus, Jesus o Cristo, o ungido, que está lá, o primeiro homem, né, a entrar nos céus nessa nova vida foi Cristo Jesus. Nós temos lá um representante da humanidade chamado o Senhor Jesus Cristo. Então ele ressuscitou dentre os mortos e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Jesus está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. E a Bíblia diz: acima de todo principal, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também do vindouro. E diz que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Mas lá no Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiro Efésios capítulo 1, versículo 20 diz que Deus fez Jesus sentar à sua direita. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que ele agora nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa posição espiritual hoje, irmãos? Você pode estar sentado no sofá da sua casa, na sua cama, seja lá onde você estiver com o celular assistindo essa programação. O lugar físico que você está é esse que você está com o seu celular. Mas o lugar espiritual é assentado nos lugares celestiais, como Cristo está ao lado à direita de Deus. Então nós nos identificamos com Jesus também na sua glória. Então essa foi a maior honra que Deus deu ao homem, irmãos. Poder estar sentado nas regiões celestiais. Sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Esse lugar, sentar, irmãos, meditando sobre sentar é lugar de descanso. Nós estamos numa posição espiritual hoje chamada uma posição, um lugar de descanso, um lugar de autoridade, um lugar de domínio, um lugar que foi restaurado por Cristo Jesus para a nossa vida. Então nós nos identificamos com Jesus na sua glória também, não só na sua morte, não só na sua ressurreição, mas também na sua glória. Mas também nos identificamos com Jesus na sua missão. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso Jesus falando. Quando chega em Marcos capítulo 16, quando Jesus lança a missão sobre os discípulos, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão ou expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então quando você pega Lucas capítulo 8, versículo 14 e Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, você vê que existe um paralelo entre evangelizar. Jesus evangelizou os pobres, nós também fomos chamados a evangelizar, a proclamar a libertação, a restauração de vidas, pôr pessoas em liberdade. Quando Jesus fala sobre impor em liberdade, fala em escravidão demoníaca, livrar pessoas dos demônios. E esse poder o Senhor nos deu. Livrar pessoas das enfermidades, esse poder o Senhor nos deu. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, você que chegou agora, eu estou falando sobre identificação. Nos identificamos com Cristo em várias coisas. Mas aqui ele diz: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele não diz talvez, quem sabe, se a pessoa estiver consagrada, se a pessoa estiver bem com Deus, seja lá o que for, serão curados. Ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então é uma promessa do Senhor para os cristãos. Então nos identificamos com Jesus nessa missão.
de proclamar, de evangelizar, de proclamar libertação, de restaurar vidas e de pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos. E nós sabemos que essa opressão aqui vem do diabo. Nós temos o poder de livrar pessoas da opressão demoníaca. Amém? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida, segundo tudo aquilo que Ele deixou escrito, segundo aquilo tudo que Ele deixou falado. O que é que acontece? Ele vai operar em você aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar em vós, na tua vida, tanto querer como realizar. Então isso, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. A nossa parte é falar, é proclamar, é agir, e a parte de Deus é usar, é disponibilizar o poder, a mão de Deus, o poder de Deus agindo através daquilo que nós estamos fazendo em obediência ao que Ele nos pediu. Amém? Nós temos eu falei sobre o Ministério da Reconciliação na live passada, sobre nós sermos embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse é o Ministério da Reconciliação. Cada ser humano que recebe Jesus como Senhor, recebe esse ministério, o Ministério da Reconciliação. É o ministério mais importante, é levar pessoas para Deus, como se o próprio Deus falasse por teu intermédio. Então esse Ministério da Reconciliação, ele é importante para nós. Amém? Para encerrar, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, para encerrar essa live com esse versículo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, quando fala promessas, fala pelas palavras do Senhor, o que acontece? Vos torneis coparticipantes. Essa palavra coparticipante é a palavra sócio. Vos torneis coparticipantes, sócios da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a natureza divina, ela é diferente das corrupções que há no mundo. A natureza divina, ela é o contrário das corrupções que acontecem no mundo. Então, você que opera na natureza divina, se você nasceu de novo e diz: eu sou filho de Deus, eu ando nessa natureza, você tem que fazer tudo contrário às paixões do mundo, aos desejos da carne, às coisas que o mundo lhe pede. Então, eu quero trazer essa palavra para você sobre identificação. Você é coparticipante da natureza divina. Você que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você pode exercer o ministério disponível para você. Se você não sabe ainda o que é em Cristo Jesus, ou o chamado que tem, a capacidade que você tem, leia as Escrituras. Quando você vê no Novo Testamento, principalmente leia. Se você quer ler a Bíblia toda, leia a Bíblia toda, mas começa pelo Novo Testamento, né? Começa pelo Novo Testamento. Se você se converteu agora, é bom que você leia o Novo Testamento, né? Os evangelhos falando sobre a vida de Jesus terrena, as cartas falando sobre a vida que nós devemos viver agora, nessa nova aliança, nesse tempo novo que nós estamos vivendo. Então, quando você estiver lendo o Novo Testamento e ver nos textos falando sobre em Cristo, com Cristo, nele, com Ele, por Ele, então você deve pegar isso para você. A Bíblia está falando para você. Uma coisa que acontece com você por você ter recebido Jesus como Senhor da sua vida. Então todos os textos que tem no Novo Testamento, com Ele, por Ele, nele, em Cristo, você tem o direito de usar para a sua vida. Você tem o direito de exercer aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. É o direito de Jesus conquistado, é um direito seu conquistado por Jesus para a sua vida. Então Jesus, ele se tornou homem, o que nós somos hoje, né? Para que a gente pudesse se tornar o que Ele é, o que Ele foi aqui na terra, né? Um homem ungido de Deus, que operou maravilhas, milagres extraordinários. Então Ele morreu para nos fazer viver. Ele foi feito pecado para nos tornar justos. Ele se tornou fraco para nos tornarmos fortes. Ele sofreu a vergonha para nos dar a glória. Ele foi condenado a fim de nos trazer justiça. Então Ele se tornou doente a fim de nos trazer, para que nós pudéssemos andar em cura, curados. Ele levou sobre si as nossas doenças, dores e enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos
curados. Ele foi lançado na cruz do Calvário, longe da presença de Deus, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A fim de que nós nos tornar bem-vindos para com Deus. Então, seja bem-vindo para com o Senhor, seja bem-vindo para o teu Deus. Se você ainda não vive essa vida, você precisa receber Jesus como o Senhor da sua vida. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, que Deus é o Deus da aliança, você precisa se aliançar com o Senhor. Se você está cansado dessa vida, você precisa se chegar para o Senhor. Estava lendo uma matéria hoje, onde o número de mortes, principalmente por suicídio, triplicou no estado aqui do Brasil. As pessoas têm lançado mão da sua vida por causa dos problemas que têm acontecido. E Deus não te chamou para a morte, Deus te chamou para a vida. Então esquece esse pensamento de morte sobre a tua vida. Eu quebro pelo poder do Espírito Santo essa influência de morte na tua vida e lanço vida sobre o teu espírito, vida sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja mudar de vida, e todo homem precisa ter um antes e um depois, esse é o primeiro sinal de que você nasceu de novo, é receber Jesus como o Senhor da sua vida. E é uma coisa que nós cristãos, nós não podemos nem muitas vezes explicar, nós nem sabemos explicar. Que sensação é essa? Mesmo que a gente explique, muitos não vão entender, porque só vão saber quem provar. Então, se você quer provar de uma nova vida, de uma sensação que você nunca teve na sua vida, que é viver essa vida com Cristo Jesus, você precisa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Romanos 10, 9 e 10. Leia esse texto na sua casa, medite sobre essa passagem, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, medite ao ponto até se tornar verdade para você. Você vai ver que lendo esses dois versículos, você vai precisar ter um encontro com o Senhor urgentemente. Urgentemente. Então eu peço que o Senhor abençoe a tua vida. Nessa noite de terça-feira, o Senhor abençoe a tua semana, te dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de conquista, uma semana de vitória, que você possa superar. E eu digo, tudo isso, irmãos, vai passar. Tudo isso, você que está nos ouvindo, tudo isso vai passar. E você vai passar são e salvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na proteção divina, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, e nós vamos passar por isso tudo isso vai passar. Deus é com a tua vida. Se você precisa de uma nova vida, vai ter um encontro com Jesus. Procura o Senhor em oração, conversa com Ele no íntimo, no escondido, conversa com Ele, entrega a tua vida para o Senhor, conversa como se estivesse conversando com um grande amigo seu, entrega a tua vida para o Senhor, tem uma nova vida, tem uma nova esperança, uma esperança de vida, uma esperança de vida eterna, daquilo que está realmente nos aguardando, e nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então seja participante também desse grupo de pessoas que tem a esperança de Cristo Jesus voltar e nos levar para termos uma nova vida. Eu abençoo a tua noite, eu abençoo a tua semana, seja uma semana maravilhosa, como eu disse antes, e que vocês todos fiquem na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sucesso para todos e até a próxima live que nós vamos ter no domingo às 19 horas. Então não esquece, eu vou estar divulgando nas redes sociais, domingo às 19 horas, nesse mesmo canal, em nome do Senhor Jesus. Vão em paz e, como eu sempre digo nos cultos, não peques mais.